Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 8. Capítulo 11. Um vínculo mais inquebrável do que qualquer corrente. A ansiedade de Nix atingiu seu ápice desde o momento em que o sol nasceu naquela manhã. Ele andava de um lado para o outro na propriedade antes de voltar para o quarto e, em seguida, sair novamente. Muito inquieto para se acalmar, continuava caminhando sem parar. Eu sacudi a cabeça com o estado lamentável em que ele se encontrava. Relaxa. A senhorita Dorothea está vindo passar um tempo aqui, só isso. Vestido com suas melhores roupas e com o cabelo perfeitamente arrumado, era óbvio demais que Nix estava esperando ansiosamente por ela. Eu estou completamente calmo. É mesmo? Como você sabe? Nix franziu o senho. Em vez de responder, ele se concentrou em respirar fundo numa tentativa vã de acalmar seus nervos. Era estranho pensar em como ele tinha achado difícil estar perto da senhorita Dorothea há tão pouco tempo. Meu irmão mais velho está em um estado seriamente trágico, disse, dando de ombros e balançando a cabeça. Luxon não aceitaria isso, e não apenas porque ele não tinha pernas. Ele disse com sarcasmo, seu irmão está em um estado triste, o que isso faz de você? Lembre-se de que você é significativamente mais patético do que ele. Idiota. Assim que eu soube que não podia escapar, tive o bom senso de me resignar, lembra? Meu irmão praticamente já amarrou o nó e olha só como ele está agitado e preocupado com isso. Eu devo lhe comunicar, mestre, que você interpretou completamente errado a situação. Franzi a testa. Como assim? Ontem mesmo ele estava lamentando se realmente era bom o suficiente para ela. Eu estou me referindo à sua alegação fictícia de que você teve o bom senso de se resignar assim que soube que não podia escapar. Você também estava inquieto e agitado até o último segundo, posso lhe lembrar. Você não tem o direito de menosprezar seu irmão mais velho. É mesmo. Eu fiz uma careta e cruzei os braços. Então, vi Colin no canto do quarto, me olhando. Colin. Assim que eu vi, entrei em pânico e pulei para me levantar, mas só consegui assustá-lo e fazê-lo sair correndo. Eu tentei alcançá-lo, mas não o segui. Sem chance de falar com ele hoje também. A nuvem de emoções sombrias que eu havia dissipado brevemente retornou com força total. Se ao menos ele falasse comigo. Luxon, faça alguma coisa, pedi. Não. A questão já está em grande parte resolvida. Só que você quer dizer com não? Isso foi uma ordem. Não há nada que eu possa fazer, insistiu. O conflito já está a caminho de resolução. Você não está me enganando, está? Ouvimos barulhos vindos da entrada da casa. A senhorita Dorothea e sua comitiva chegaram. Colin vinha tentando encontrar uma oportunidade para se desculpar com seu irmão mais velho desde o primeiro desgosto amoroso, mas a hora nunca parecia certa. Quando tentou novamente procurar o irmão para fazer a tarefa, viu Leon conversando com Noelle, que estava sentada em sua cadeira de rodas. Lian, você já falou com Colin? Ela perguntou. Não, sem sorte. Ah, tudo bem então. Eu também gostaria de falar com ele, mas ele tem me evitado ultimamente. Seu coração doía ao ver o quão desanimadas suas duas pessoas favoritas pareciam. No entanto, também lutava para aceitar o quão próximos eles estavam, de alguma forma. Colin era apenas um garotinho. Pedir-lhe para esquecer seus sentimentos e seguir em frente era uma tarefa difícil. Ele ainda não havia falado com Leon por esse motivo. Pelo menos eu quero me desculpar com ele quando Anneli não estiver por perto, pensou. Mas era porque passara o tempo todo acovardando-se e fugindo que perdera a oportunidade até agora. Colin virou-se para sair, esperando encontrar um lugar tranquilo para organizar suas emoções, mas ao olhar pela janela, viu seus pais arrastando um barco para fora do depósito. E não era qualquer barco.
Este flutuava no ar, cheio de comida e bebida. Balcos e Luz estavam vestidos com roupas mais finas do que o normal. Curioso sobre o que estava acontecendo, Colin saiu para fora. Ao chegar lá, viu seus pais prestes a entrar no barco juntos. Balcos estava ajudando Luz a subir a bordo da embarcação. Aonde vocês vão? Hoje temos uma visita importante, disse Colin. Era estranho que seus pais estivessem saindo da propriedade quando sabiam que um convidado importante estava chegando. Balcos e Luz trocaram olhares antes de sorrir para ele. Vai ficar tudo bem, disse Balcos. Nix vai cuidar das coisas. Nós dois vamos sair um pouco. Comporte-se enquanto estivermos fora e tente não atrapalhar seu irmão. Luz acrescentou. Exatamente. Seja lá o que fizer, não perturbe seu irmão. Você está livre para brincar com qualquer outra pessoa, no entanto. Colin ainda não conseguia entender o que estava acontecendo, mas assentiu mesmo assim. Tudo bem então. Para onde vocês dois estão indo? Balcos parecia um pouco envergonhado. Ele coçou a bochecha nervosamente. Ah, você sabe. Eu pensei em levar sua mãe para um passeio pela nossa região. É um barquinho pequeno, então não vamos muito longe. A embarcação que eles estavam usando era bem pequena, na verdade. Fazia sentido não viajar muito longe com ela. No entanto, considerando o quanto eles se arrumaram para a ocasião, Colin não pôde deixar de se intrigar com o que realmente estava acontecendo. Então, ele percebeu. Ah! Isso é um encontro, ele perguntou. Lu sorriu mesmo assim. Oh, querido, nosso menino cresceu. Balcos nem sequer tentou responder. Em vez disso, coçou a cabeça e olhou para o lado de forma constrangida. Seu pai e eu fizemos as pazes, então vamos sair juntos, respondeu Luz por ele. Agora que você sabe, seja bom e fique aqui na propriedade hoje. É um bom momento para vocês saírem? A senhorita Dorothy Roseblade estava vindo visitar. Seria adequado os pais dele estarem ausentes. Tenho certeza de que será mais fácil para o Nix se não estivermos atrapalhando, respondeu Balcos. Colin, eu quero dizer isso. Não atrapalhe o Nix. Mas fique à vontade para ficar com o Leon quanto quiser. Ele merece um pouco de problema. Honestamente, eu nunca consigo dizer se aquele garoto é incrível ou terrível. Luz balançou a cabeça. Nenhum dos pais sabia o que pensar sobre seu filho do meio. Ver que as coisas tinham melhorado entre os dois foi um alívio. Eles finalmente fizeram as pazes. As coisas estavam tensas entre eles ultimamente, e até uma criança da idade de Colin percebeu e se preocupou com isso. Era reconfortante vê-los de volta à forma como eram antes. Tudo bem. Vou para o meu quarto e ler, então, disse Colin. Balcos estendeu a mão e bagunçou o cabelo dele. Você é um bom garoto. Colin observou seus pais partirem, sentindo inveja. Eles eram um casal tão amoroso. Não fazia muito tempo, a esposa legal de seu pai era uma mulher chamada Zola. Colin não tinha boas lembranças dela para mencionar, e ela raramente aparecia na propriedade. Quando ela aparecia, tudo o que fazia era reclamar. Ele a conhecia então como a esposa de seu pai, mas nunca considerou parte da família. Foi só depois que seus pais desapareceram de vista que Colin foi atingido por uma certa realização. Espere. Papai era casado com a mamãe e a Zola, mas por um tempo agora tem sido só ele e a mamãe. Zola desaparecera em algum momento, e ninguém na casa jamais mencionou seu nome novamente. Quando criança, ele achava que era algo tabu perguntar sobre ela, mas curiosamente, Balcos nunca tentou se casar com outra mulher. Colin achou isso estranho. Estranho. Colin voltou à propriedade da família e encontrou Jenna e Finley caminhando pelo corredor. Parecia que nenhuma das garotas o tinha notado. Na verdade, elas pararam no meio do corredor para conversar. Colin sabia que, se as chamasse, elas provavelmente o ignorariam ou pior, zombariam dele. Ele optou por se esconder e esperar que elas fossem embora.
Suas irmãs começaram a resmungar uma com a outra em pouco tempo. Gur, isso é terrível. Porque essas mulheres bem-nascidas estão aparecendo aqui, em uma casa rural como a nossa? Jenna franziu o senho. Ela não conseguia entender por que alguém iria querer visitar aquele lugar. As mulheres a quem ela se referia, é claro, eram Angie e as outras. Jenna ficou tão aborrecida com a presença delas que a levou a reclamar. Finley parecia igualmente confusa, embora muito menos incomodada. É meio estranho, sim, mas qual é o problema? Elas nos trazem presentes e coisas assim. Colin podia concordar com a perspectiva otimista de Finley, pelo menos dessa vez. Desde que Angie e as outras começaram a ficar ali, as refeições ficaram mais extravagantes. O Duque Redgrave enviava dinheiro para pagar as despesas da estadia de sua filha, além de presentes luxuosos, entre os quais havia guloseimas raras que Colin adorava. Um simples padrão havia se estabelecido em sua mente: se Angie estava ali, ele ganhava mais doces. Isso era tudo que ele entendia. Ele sabia que ela era uma mulher de uma família bem-nascida, mas não compreendia o nível de prestígio deles. Tudo que ele sabia era que seus pais agiam muito submissos em relação à família dela, o que indicava que os Redgraves tinham uma posição muito mais alta. Jenna suspirou, com uma das mãos na testa. Olha, normalmente, você nunca se aproximaria de uma garota como aquela sem se juntar à turma dela. Já foi chocante o suficiente o Leon arrumar uma garota assim, mas quem diria que o Nix faria a mesma coisa e traria a filha de um conde? Ninguém com bom senso. E daí? Nosso pai é um barão. Finley não via motivo para se sentirem intimidados, eles também eram aristocratas. Irritada, Jenna deu um tapa na testa de sua irmã mais nova. Bocó. Ai! Aqui no reino, a distância entre um barão e um conde é tão grande quanto entre o chão e as nuvens lá em cima. Você viu o castelo dos Roseblade, não viu? É assim que é a verdadeira nobreza. Nós somos um pouco melhores do que uma família de cavaleiros. Finley franzia a testa. Bem, eu acho que a casa do conde era bem impressionante. Jenna suspirou e disse: uma vez que você entrar na academia, vai aprender, querendo ou não. As verdadeiras damas nobres estão em um nível diferente de nós. E tanta diferença assim? Cada peça de roupa que eles vestem é feita sob medida para eles. Eles têm seus próprios artesãos e até seus próprios dirigíveis. Todas as criadas que os servem são de famílias de cavaleiros. Nossa! Ser rico é realmente incrível. Impressionada com essa informação, Finley ainda não havia assimilado o que isso significava. Colin ouviu toda a conversa delas. Ele concordou com Finley, tudo parecia incrível, mas ele não apreciava o significado subjacente. A incapacidade de Finley de compreender o aviso de Jenna irritou, mas ela não se incomodou em repreendê-la ainda mais. Talvez ela se lembrasse de como era ignorante antes de sua própria inauguração. Você não entende agora, mas estou te dizendo, assim que você chegar à capital, será inevitável. E quando você entender, perceberá o quão estranha é toda essa situação. Quer dizer, estou confusa com isso, admitiu Finley. Nossos irmãos são meio apagados, mas ainda assim conseguem ficar com garotas de famílias de alto escalão. O Leon está noivo da filha de um duque, e o Nix está com a filha de um conde. É inacreditável. Finley cresceu com os garotos desde criança, então eles não pareciam ser nada de especial para ela. No entanto, de alguma forma, apesar de todas as suas qualidades pouco atraentes, ambos os irmãos conseguiram conquistar o coração de mulheres lindas e de alta posição. Ela podia concordar com Jenna, isso não fazia sentido. Jenna cruzou os braços e olhou para os pés. No caso do Nix, é especialmente perturbador. Ele vai herdar o título e o território do pai, então quem se tornar sua esposa eventualmente viverá aqui. Lady Angélica vai embora eventualmente, então posso tolerar a presença dela, mas imaginar que Lady Dorothea será a dona da casa um dia. Jenna estremeceu, seu rosto ficando pálido. Ela parecia genuinamente aterrorizada.
Colin espiou por trás da coluna em que estava escondido. Ele também estava assustado. As coisas estavam bem ruins, ele pensou, se sua irmã mais velha tirânica estava tão intimidada. Ela chamava Dorothea de Lady Dorothea. Jaina nunca se referia a ninguém tão educadamente. Jaina é assustadora, mas está tremendo assim, então a senhorita Dorothea deve ser ainda mais assustadora, certo? Eu entendo o que você quer dizer. Quando pedi dinheiro a Leon antes, Angie me lançou um olhar cruel. Arrepiou até minha espinha de verdade. Finley riu sobre isso sem preocupações. As irmãs de Colin muitas vezes ultrapassavam os limites quando se tratava de Leon, daí a desaprovação de Angie e Livia. Livia não representava ameaça porque não fazia parte da aristocracia, mas Angie era diferente. Jaina era mais velha, mas a hierarquia aristocrática exigia que ela fosse respeitosa. Era muito mais rigoroso do que o sistema de castas observado na escola, então Jaina não podia desafiar Angie. Elas tinham um pouco mais de liberdade ao lidar com homens, mas as regras eram mais rígidas entre as mulheres. Jaina estava furiosa com Leon por impor toda essa situação a elas. Já foi ruim arrastar a filha de um duque para a confusão. Agora ele trouxe uma princesa de outro país. O que é de errado com os homens desta casa? Graças a eles, nem consigo me sentir confortável na minha própria casa. Estou ocupada demais me sentindo inferior a todos os outros aqui. Sim, concordou Finley com um aceno enérgico. O Leon é terrível o suficiente por si só, mas então ele tem a ousadia de cercar-se de várias mulheres. Isso faz algum sentido para ele levar 3 mulheres como futuras esposas. O que elas veem nele? Nenhuma delas tem gosto para homens, juro. Aff, você disse tudo. Eu nunca deixaria isso passar. Mesmo que o Leon fosse rico, eu nunca iria querer ficar com ele. Ouvir suas irmãs desdenharem de Leon só fez a suspeita que estava brotando na mente de Colin crescer cada vez mais. Será estranho para ele ter 3 esposas. Colin se aventurou pelo pátio interno em seguida. Tinha muito em que pensar. Sentou-se na borda de um dos vasos de flores e mexeu a perna para cima e para baixo. Um momento depois, um homem e uma mulher saíram da propriedade para o pátio onde ele estava sentado. Ele reconheceu seu irmão mais velho, Nix, e a hóspede da família, Dorothea. Nenhum dos dois pareceu notar Colin. Nix parecia nervoso. Seus lábios tremiam como se ele tivesse um assunto importante para discutir. Colin então lembrou-se de como seus pais o haviam avisado enfaticamente para não atrapalhar Nix. É melhor eu me esconder. Cuidadosamente, sem fazer barulho, ele se levantou e encontrou um local de esconderijo próximo para se esconder. Senhorita Dorothea! Nix exclamou sem aviso. Sim. A voz de Dorothea vacilou ao responder, seus nervos a dominando. Seu rosto ficou vermelho assim como o de Nix. Eu gostaria que nós dois pudéssemos viver juntos aqui, se for possível. Nix expressou seus sentimentos da melhor forma possível, mesmo que tivesse que gaguejar nas palavras. Um breve silêncio pairou entre eles antes que Dorothea anunciasse sua resposta alta demais, eu também quero viver aqui. Ambos coraram intensamente e ficaram parados no mesmo lugar por um tempo. Isso os divertiu, aparentemente, porque eles começaram a rir muito. Colin havia testemunhado inadvertidamente a melhor tentativa de Nix de confessar seus sentimentos por Dorothea. Ele observou, com cuidado para não interromper, e percebeu que, enquanto estava torcendo por Nix, ele também estava extremamente com ciúmes. Parabéns, ele pensou. Eu estou apaixonado por você, Sr. Nix, disse Dorothea. Eu também sinto o mesmo. Sim, eu sinto que sim, mas acho que meus sentimentos são ainda mais fortes. Se por acaso nós dois reencarnarmos em corpos e circunstâncias diferentes, eu te encontraria e me apaixonaria novamente. Em cada vida, eu me casaria com você. Eu nunca deixaria que mais ninguém te tivesse.
A apaixonada declaração de amor de Dorothy deixou Nix inquieto e olhando para o lado. Haha, realmente aqueci meu coração ao ouvir você dizer isso. Mas, você sabe. Sua voz se perdeu enquanto ele procurava as palavras certas. Dorothy inclinou a cabeça. Como se resignado, Nix finalmente gaguejou. A questão das coleiras. Desde que você prometa não fazer isso na frente dos outros, não me importo se fizermos quando estivermos sozinhos. Em vez de negar completamente sua peculiaridade, ele fez condições para um acordo e para se permitirem esse desejo. No entanto, Dorothy balançou a cabeça. Não, eu não tenho mais interesse nisso. Desculpe. Deixe-me reformular. Coleiras e correntes não têm lugar em nosso relacionamento. A expressão de Nix relaxou. Ah, ok então. Desculpe. Não quero parecer feliz que você tenha superado isso, sempre esperei que pudéssemos encontrar a felicidade mesmo sem isso. Claro. Nós dois estaremos juntos para sempre. Nunca vou te deixar, não importa o que aconteça. Certo. Nix pareceu um pouco preocupado com a escolha de palavras dela, mas não se deteve nisso. Os rostos deles se aproximaram, eliminando espaço entre eles. Colin percebeu que eles estavam prestes a se beijar. Suas bochechas ficaram vermelhas enquanto ele silenciosamente se afastava da tela para dar privacidade a eles. Ele pensou consigo mesmo. Esse tipo de relacionamento é normal, então? Parece um pouco assustador para mim. Antes do jantar naquela noite, Colin fez uma visita ao quarto de Nix. Nix estava consideravelmente exausto, mas expressar seus sentimentos a Dorothy o deixou de bom humor. Ele recebeu a visita de seu irmão mais novo com alegria. Oi, Colin. O que foi? Se você está esperando que eu te ajude a se desculpar com Leon. Não, não é isso. Eu quero te perguntar uma coisa. Sim? O que é? Então, você vai se casar com a Dot, certo? Colin perguntou. Ele deu a ela um apelido, assim como havia feito com as outras figuras de irmãs mais velhas em sua vida. Sim. Acho que sim, respondeu Nix. A pergunta direta de Colin o deixou confuso, mas feliz. Não tenho certeza se sou bom o suficiente para ela. É engraçado pensar como eu ri do casamento de Leon com a senhorita Angélica. Eu pensei que não tinha nada a ver comigo. Ok. Então, você vai se casar com outra pessoa depois dela. As sobrancelhas de Nix se franziram por um segundo. Sua expressão suavizou quando ele se lembrou de que uma criança estava fazendo a pergunta. Ele podia facilmente imaginar por que Colin poderia perguntar isso. Deixe-me adivinhar, você está me perguntando isso porque viu o pai casado com duas mulheres e agora o Leon está fazendo o mesmo, certo? Sim. O pai estava casado com a Lady Zola antes. Colin hesitou em mencionar o nome dela. Nix assentiu. Zola e seus filhos não faziam parte da nossa família. O pai casou com ela para manter sua imagem, mas nós somos a única família verdadeira dele. Ele nunca teria conseguido administrar todo o trabalho na região sozinho, de qualquer maneira. Houve um longo período na história do reino de Oxford em que uma pequena porcentagem das mulheres nobres detinha imenso poder. Os homens achavam suas posições muito mais precárias em comparação, embora lhes fosse permitido ter seus próprios haréns e amantes. Isso era permitido principalmente porque os homens tinham tanto trabalho a fazer que se esperava que suas parceiras contribuíssem. Isso se aplicava tanto aos aristocratas, que recebiam trabalho diretamente do palácio, quanto àqueles que tinham seu próprio território. Eles não poderiam trabalhar eficientemente sem delegar trabalho, e era muito mais seguro deixar os assuntos domésticos para a família em vez de um servo. Isso levou ao hábito dos homens de manter relacionamentos fora de seu casamento legal e oficial. Muitas casas que se abstiveram desse tipo de relacionamento também não conseguiram cumprir suas obrigações e caíram em ruína.
Todas essas razões eram parte do motivo pelo qual Malchus havia trazido Luz para sua casa, essencialmente como uma concubina. Ele não teve outras mulheres depois dela, no entanto, e em sua mente, ela era sua única esposa legítima. O pai não podia desafiar a obrigação e expectativa social, então teve que casar com a Zola. Se ele tivesse a opção naquela época, acho que a mãe teria sido a única mulher com quem ele se casaria. E você? O futuro é imprevisível, então não posso dizer com certeza. Agora, não consigo nem pensar em qualquer outra garota. Suas perguntas foram respondidas. Colin se perguntou uma última coisa para si mesmo: isso significa que o Leon é estranho por ter 3 noivas. Colin nunca havia pensado muito sobre o conceito de casamento antes, mas depois de experimentar seu primeiro amor e ter seu coração partido, sua mente começou a divagar. A primeira coisa que veio à sua mente foi quantas garotas o Leon tinha como noivas. Porque ele tem 3 delas enquanto os outros não têm. Leon, desculpe pelo que aconteceu antes. Colin abaixou a cabeça em um baixo cumprimento diante de mim. Era após o jantar, e ele veio se desculpar. Lágrimas quentes surgiram nos cantos dos meus olhos. Eu nunca imaginei que meu irmãozinho pudesse se apaixonar por Noelle. É minha culpa também. Eu deveria ter explicado as coisas para você imediatamente. Não, está tudo bem. A culpa foi minha. Até recentemente, eu ainda o via como um garotinho, mas ele amadureceu, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Eu estava muito feliz em ver o seu progresso. Infelizmente, Luxon, como de costume, teve que dar sua opinião e estragar o momento. Seu irmão mais novo parece ter amadurecido mentalmente. Você poderia aprender com o exemplo dele, mestre. Não concorda? Eu discutiria com você sobre isso, mas vou deixar passar já que o Colin está aqui. Para sua informação, tenho refletido sobre meus próprios erros desta vez. O pedido de desculpas de Colin foi um alívio. Pensar que poderíamos voltar a ser próximos como antes foi um grande alívio para mim. Estou feliz que vocês dois tenham feito as pazes, disse Noelle com um sorriso. Ela certamente estava tão satisfeita quanto Colin e eu, considerando como ela estava preocupada com nossa briga. Ange e Lívia também estavam presentes para nos observar. A expressão de cada garota estava muito mais relaxada. Levou um pouco de tempo, mas as coisas finalmente voltaram ao normal, disse Ange. Lívia assentiu. Senhor. Leon deve estar aliviado também. Graças a Deus resolvemos tantos problemas antes do início do novo período. A questão entre Colin e eu também afetou as garotas. Tivemos um tempo de descanso, e vocês 3 nem mesmo puderam aproveitá-lo. Desculpe, eu disse. Terminar as férias dessa maneira, após tudo o que aconteceu antes, me deixou terrivelmente culpado. Especialmente porque Ange e Lívia estavam preocupadas comigo o tempo todo. Eu tentei tranquilizá-las de que era apenas um mal-entendido, que eu estava bem, mas elas se recusaram a acreditar em mim. Isso me incomodou um pouco, para ser honesto. Embora eu tenha tido bastante tempo para descansar, eu queria oferecer minha gratidão a elas. Os lábios de Ange se curvaram em um sorriso gentil. Não se preocupe com isso. Se isso ajudou a tirar sua mente das coisas, então, fico feliz. Sim, por favor, não se preocupe. Nós nos divertimos muito, disse Lívia. Ela pressionou a mão no peito, como se enfatizasse que falava de coração. Tivemos a chance de passar um tempo de qualidade com você depois de muito tempo. Noelle abriu os braços em uma exibição enfática de quanto ela aproveitou suas férias. Minha reabilitação está indo muito bem, e sua família me fez sentir em casa. Eu sou quem se sente culpada. Vocês fizeram tanto por mim. Elas estavam tentando me reconfortar à sua maneira. Obrigado a todos. Eu senti Colin puxando minhas roupas. O que foi? Eu olhei para baixo e o vi olhando para mim com uma expressão muito séria. Leon, ele disse. Sim? Acho melhor você cuidar muito bem dessas 3.
Ele balançou a cabeça. Não, você tem que fazê-las felizes, não importa o que. Hesitei em responder, apenas porque sua forma de dizer não importa o que era carregada de responsabilidade. Mas eu não estava em posição de dizer não. Eu assenti. Certo, eu pretendo fazer isso. Mas, no fundo, eu sabia que o futuro era imprevisível. Não havia garantias. Eu não podia prometer a ele que as faria felizes, mas podia expressar minhas intenções de fazê-lo. Embora isso provavelmente me fizesse parecer pouco confiável. Tenha um pouco mais de confiança. Colin disse. Nix já contou para Dot como ele se sente. Ele até disse que não olharia para nenhuma outra garota. Eu nunca imaginei que ouviria Colin, de todas as pessoas, mencionar o que Nix disse quando confessou seu amor à senhorita Dorothea. Mais importante ainda. Você está brincando. Esse grande molenga realmente disse a ela que a ama. Ele disse. E a Dot até falou que, não importa quantas vezes eles renasçam em vidas diferentes, ela ainda o encontraria e se casaria com ele de novo. Isso é um pouco pesado, não é? Na verdade, é extremamente pesado. Estamos falando de um peso capaz de ser esmagado por um trem de carga. Os sentimentos dela são particularmente intensos para mim, que literalmente renasci em uma nova vida. Suas palavras soaram como uma promessa de caçá-lo até os confins da terra, mesmo após a morte. Nix não achou isso estranho de alguma forma? Então, já que estamos no assunto. Como Nix reagiu à pequena declaração da senhorita Dorothea? Ele ficou assustado. Ou apavorado? Eu tive que perguntar, tive que saber. Colin fez uma careta para mim, como se não entendesse por que eu estaria perguntando algo assim. Ele ficou feliz com isso. Por que ele não ficaria? Ele conseguiu expressar seus sentimentos e ela respondeu a eles. De jeito nenhum. Minha mandíbula caiu. Se uma garota dissesse algo assim para mim, eu estaria planejando a maneira mais rápida de fugir em segundos. Uma garota me perseguindo, mesmo após nossas vidas acabarem? Fala sério. Eu não sentia a menor faísca de romance em um cenário desses, mas as garotas na sala pareciam pensar diferente. Angie comentou, a Dorothea é corajosa, falando sobre encontrar ele, não importa quantas vidas eles renasçam. Espero ter a sorte de encontrar todos vocês novamente em minhas futuras vidas. Reencontrar alguém em vidas diferentes realmente parece destino, não é? Lívia suspirou sonhadora. Definitivamente, procurarei todos vocês em minha próxima vida. Vocês, ou fortianos, dizem coisas incríveis. Mas... A voz de Noelle se calou por um momento antes de ela continuar, eu meio que gosto disso. Isso não pode estar acontecendo, não é? Porque todas elas estão elogiando que a senhorita Dorothea disse. Isso me deixa arrepiado. Ter Marie me perseguindo após a morte e me encontrando nesta vida já é ruim o suficiente. Felizmente, no nosso caso, não é um envolvimento romântico. Ela é como a palhaça residente em minha história. Talvez isso torne tudo ok. Colin continuou enquanto eu estava perdido em pensamentos. Leon, você está ouvindo? Estou te dizendo para se recompor. Siga o exemplo do Nix. Claro? Quem diria que o dia chegaria em que meu irmãozinho estaria me dando lições? Luxon estava evidentemente divertido com tudo isso. Ele provocou, o crescimento do seu irmão mais novo é realmente encorajador. O que o resto das pessoas aqui presentes pensa? Angie trouxe a mão, fechada em um punho frouxo, perto dos lábios enquanto murmurava, sabe, eu estaria mentindo se dissesse que não estou com inveja da Dorothea. Eu nunca esperava que o Sr. Nix admitisse seus sentimentos tão abertamente, disse Lívia, pressionando a mão na testa. Isso parece realmente bom. Noelle me lançou um olhar preocupado. É bem óbvio agora que o maior covarde da família quando se trata de amor é você, Leon. Colin já experimentou uma desilusão amorosa, sim, mas também se desculpou.
Nix confessou seus sentimentos sem muita hesitação. Em comparação com os dois, eu estava seriamente carente no departamento romântico. Eu estava desesperado para encontrar algo que eu tivesse feito melhor do que qualquer um deles, e então percebi. Eu tenho mais noivas do que qualquer outra pessoa na família. Luxon e as 3 garotas balançaram a cabeça, completamente desgostosos. Todos eles sabiam que isso era apenas mais uma das minhas piadas habituais, mas Colin não apreciava meu senso de humor. Esse não é o problema. Ele insistiu. Você tem 3 garotas incríveis, então vai ter que trabalhar 3 vezes mais. Ah, entendi. Sua lógica era um pouco infantil, mas eu entendia o que ele queria dizer, mais ou menos. Colin estava se colocando no lugar delas. Ele não gostava da ideia de dividir a pessoa que ama com várias outras. Lágrimas se formaram nos cantos dos olhos de Colin. Eu não consigo fazê-las felizes, então não tenho escolha a não ser pedir para você fazer isso por mim. Honestamente, eu realmente gostaria de ser eu a fazê-las felizes, mas sei que não posso. Por favor, Leon, você tem que fazê-las felizes. Seu rosto foi gradualmente se contorcendo até que ele começou a chorar alto. O que eu deveria dizer aqui? Devo dizer, não se preocupe, eu prometo que vou fazê-las felizes? Isso soaria como uma mentira descarada vindo de mim. Eu me preocupei em como responder da melhor maneira possível. Enquanto eu ponderava, um Luxon divertido comentou: como é se sentir tendo seu irmão usando essa lógica sólida contra você? Tudo que posso dizer para ele é: estou sem palavras. Dorothea retornou ao castelo Roseblade de sua viagem à família Bartyfortis notavelmente animada. Deirdre a observava, seu humor oscilando entre exasperação e alegria. Eu não previ que ele seria o primeiro a expressar seus sentimentos. Você também expressou os seus em retorno? Tenho a sensação de que você pode tê-lo afastado se o fez, disse Deirdre. Seu sorriso tinha uma borda sombria. Claro que sim. Eu disse a ele que, não importa quantas vezes renasçamos, encontrarei uma maneira de ficarmos juntos em cada vida. Ele aceitou felizmente. Agora eu sei com certeza que laços físicos como correntes não são necessários. Não, além disso, eles simplesmente não são fortes o suficiente. O laço mais poderoso é aquele que conecta as almas, que nos traz de volta juntos mesmo após a morte. Dorothea realmente queria dizer o que disse sobre rastrear Nix para se casar com ele novamente em sua próxima vida. O amor sufocante dela por Nix deixou Deirdre profundamente inquieta. Ele pode não ter levado você a sério, não é? Talvez seja por isso que ele não reagiu mais fortemente. Isso me serve perfeitamente, sorriu Dorothea. O que importa é que nunca vou deixá-lo escapar. Deirdre deu de ombros e disse: podemos ser irmãs, mas até eu fico assustada com a intensidade do seu afeto.